Bom, gente, antes do vídeo começar, eu gostaria de avisar a vocês algumas coisas. Bom, a primeira coisinha é que me perdoem por estar demorando a postar. Tô tentando achar assunto para comentar aqui no canal, então se vocês puderem me ajudar, por favor, deixem algumas sugestões nos comentários. E bem, a segunda coisinha é que aqueles que notaram alguma diferença no áudio é porque sim, eu comprei um microfone. Bem, é isso, avisos dados, então bora com o vídeo. Bom, tudo começou a partir de 2 de junho de 2024, onde eu finalmente acabei criando esse canal depois de muitos anos pedindo por isso, e eu logo explico porquê, e também o dia que eu comecei a postar minhas animações. E meu canal era totalmente voltado para essas animações, dava um pouco de trabalho, mas eu ficava muito feliz em fazê-las, porque afinal eram animações em que eu fazia sobre um conteúdo em que gostava na época, e ainda gosto parcialmente, que no caso era voltado totalmente a Fundamental Paper Education, mais conhecida como FPE. Bem, eu lembro que eu fiquei tão fascinada por essa animação independente que eu literalmente voltei todo o meu conteúdo do meu canal somente para essa animação. Eu literalmente iniciei meu canal por conta de Fundamental Paper Education. E bom, para você que não conhece Fundamental Paper Education, basicamente era uma das animações criadas por Kate, que era uma artista e animadora muito talentosa em que postava suas animações por aqui no YouTube. E bem, essa animação, mais conhecida como FPE pelos fãs, bombou tanto que cativou diversas pessoas. E bom, acho que algum desses motivos de cativar tantas pessoas e formar uma grande fandom em poucas semanas foi por conta da animação ser muito bem trabalhada e também pelo seu estilo diferente. E bom, para mim que estava começando a criar um canal na época, aquela animação foi um grande impulso para começar eu mesma a criar minhas animações. E bem, eu lembro que na época foi de grande felicidade para mim fazendo aquelas animações de FPE, pois eu estava fazendo algo em que gostava, onde eu colocava minha persona e a persona dos meus amigos como se a gente fosse daquele mundinho, e eu realmente ficava muito feliz produzindo cada animação. Eu me empenhava muito em deixar a postagem de animações em dia. Às vezes eu não conseguia por conta da escola, mas eu estava muito contente com tudo aquilo. Para uma pessoa que estava esperando há mais de 7 anos por um canal, aquilo tudo era incrível. Uau, finalmente eu estava fazendo algo que eu esperava tanto. Porém, eu aprendi que tudo que vem muito rápido ou fácil acaba se degradando com o tempo. E eu vou te explicar o porquê de eu estar falando disso. Então, vamos lá. Após criar o meu canal e já ter uma inspiração base para fazer minhas animações, eu comecei a produzi-las quase que diariamente, sempre tentando manter uma frequência boa no canal, mas às vezes eu não conseguia manter essa frequência por conta de provas ou trabalhos na escola. E foi a partir daí que começou o meu ponto de decaimento. Eu comecei a ligar mais para produzir animações diariamente do que estudar para provas ou fazer trabalho. E isso acabou me afetando negativamente de um jeito muito extremo, fazendo com que eu tirasse notas muito ruins de acordo com a média adquirida pela minha escola. E isso acabou me preocupando muito, pois eu acabei adquirindo medo de acabar repetindo de ano. E bem, apesar de toda aquela pressão que estava me ocorrendo na época, eu ainda assim não parei de produzir minhas animações. Tanto porque eu gostava muito de como o canal estava indo e o quanto eu estava evoluindo nas animações, quanto pelo medo de acabar perdendo tudo que um dia conquistei. Após várias e várias semanas se passando, eu a cada dia percebia que eu não estava bem. Eu estava parando de comer, parando de falar com meus amigos mais próximos e abrindo mão até mesmo do meu próprio sono para fazer uma animação que no final eu saberia que não chegaria em tantas pessoas. E diante de tudo aquilo, eu pensei em uma coisa para a resolução de todos os meus problemas, que no caso seria um recomeço total, excluindo tudo que havia produzido e finalmente fazendo o que gostava de uma maneira diferente.
recomeço do meu canal não foi nada fácil para mim, pois apesar de tudo que eu acabei citando aqui para vocês, aquilo durou durante meio ano e o comecinho desse ano. E eu acabei criando um apego emocional muito grande pelas animações, porque apesar de tudo que eu acabei passando, aquilo foi o que deu margem para hoje estarmos aqui. Foi o meu primeiro conteúdo e foi o que me fez ser o que eu sou hoje. E bem, eu admito que no início mesmo do recomeço eu estava com muitas dúvidas se realmente foi certo ao se fazer aquilo, apagando tudo e recomeçando tudo do zero. Bem, hoje em dia eu acredito que eu fiz sim o certo, pois se eu não fizesse isso, eu acho que eu nunca estaria aqui produzindo esse vídeo, nunca estaria contando a minha história de fato e nunca estaria relatando as coisas que ocorreram comigo. Claro, óbvio que alguns de vocês nunca iriam me conhecer, pois no início do recomeço foi bem na época que eu criei a minha conta no Instagram e foi a partir de lá que eu decidi produzir coisas diferentes. Então, no final das contas, a maioria do público que me acompanha, que veio lá do Instagram, nunca me conheceria se eu não tivesse tomado essa decisão. Então, acredito que foi sim o certo a se fazer, apesar das dúvidas constantes no início. Mas enfim, muitos de vocês devem estar se perguntando agora o que eu pretendo fazer nesse canal. Eu pretendo fazer muitas e muitas coisas diversificadas, talvez reagindo a algum vídeo com vocês em live, ou até mesmo chamando alguém para jogar algum jogo comigo que vocês sugerirem em vídeo, ou até mesmo produzir um conteúdo totalmente diferente que vocês já viram. Mas claro, isso vai contar com a ajuda de vocês. E eu entendo muito bem que vai ter coisas que eu realmente não vou conseguir fazer, mas eu vou tentar fazer tudo que esteja ao meu alcance. Mas de pouquinho em pouquinho eu acredito que esse canal vai crescer e eu espero que vocês vejam isso e estejam me apoiando, comentando o que eu preciso melhorar nos vídeos, ou talvez alguma coisa que eu possa acrescentar nas lives, ou qualquer outra coisa que vocês notarem. Bem, gente, é esse o final do vídeo. Muito obrigado a todos que ficaram até o final e muito obrigado ao Refelito e a Jack que me ajudaram muito mesmo na produção desse vídeo. Sem eles, eu acho que esse vídeo só sairia no ano de 2026, no caso, o ano que vem. Mas enfim, muito obrigado mesmo. Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!